Terça-feira com brasileiros na Copa Libertadores, Campeonato Inglês e Campeonato Espanhol. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de terça-feira para falar de La Liga, Premier League e brasileiros na Copa Libertadores. E eu estou aqui com ele para analisar esses confrontos, Matheus Montenegro. E aí, Matheus, como foi a Páscoa? Ah, foi uma maravilha. Muitos ovos, muito chocolate. Abocanhou muitos ovos nessa Páscoa? Uma delícia. Pior que não, eu estou de dieta. Ah, tá. Mentira. Abocanhou, né? Vamos que vamos? Podemos falar de futebol? Podemos falar de futebol. Vamos começar falando de Copa Libertadores, tá? 7 da noite tem Inter e Nacional. Internacional e Nacional, tá? Sim. Jogo terça às 9h30 da noite lá no Beira-Rio. Ficou uma maravilha, né? Porque ficou Internacional. Isso, mas são dois times diferentes. Sim, um duelozinho muito bom. Tá, o Nacional pode-se dizer que esperava-se um pouco mais, talvez pela tradição que tem na competição, né? Hoje em dia, obviamente, já não é mais o mesmo que já foi outrora, né? Tricampeão mundial, né? Acho que da Libertadores acho que tem mais até. Enfim, vamos analisar Internacional e Nacional, o Inter que vem de um Grenal, como foi. Vamos trazer agora essas estatísticas, utilizando como ferramenta o Game Arena, nosso aplicativo que a gente usa para embasar, e inclusive, vai pintar aí na tela agora, aí, ó, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui e baixar de forma gratuita, beleza? Assim você vai ter estatísticas, informações aí ao seu lado para lhe auxiliar para este confronto. Como chegam as duas equipes? Retrospecto recente do Nacional, ele é até melhor, né, em termos de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Porém, obviamente, a gente vai ter que relativizar isso, porque é uma diferença muito grande do Campeonato Uruguaio, o Campeonato Brasileiro e também os jogos que as duas equipes enfrentaram aí. Tem uma distinção muito grande de dificuldade, né? O Inter, que é o líder do seu grupo, 4 pontos até aqui, tem uma vitória e um empate, e o Nacional perdeu as duas, Fábio, irmão. O que esperar da equipe uruguaia? Não marcou gol, né? Vamos para os confrontos, né? Vamos começar pelo Inter, que vem bem na temporada, até deu uma caída nos jogos recentes, já não vence há 3 jogos. Esses 2 últimos jogos foram muito difíceis, mas aí perdeu do Palmeiras em casa, 1-0, e aí no Grenal, 1-1. Né, 2 jogos aí difíceis, né, mas ele não venceu e antes fora de casa com o time reserva empatou com o Fortaleza em 0-0. Mas antes uma boa sequência, né, 3-0 no Atlético Nacional, 3-0 no Cruzeiro, Brasileirão, empatou com o Bahia na estreia da Libertadores em 1-1. Enfim, é um time que passa confiança, né, empatou com o Flamengo no Maracanã 1-1. Só tem uma derrota no ano. Oi? Só tem uma derrota no ano que foi essa do Palmeiras, né? Isso, a única derrota em 2025 foi para o Palmeiras na semana passada, vem muito bem, né? O Internacional favorito contra o Nacional, que a gente vai ver aí, que apesar de... o Nacional estava mal também no Campeonato Uruguaio, ele até deu uma melhorada recente, né? Venceu alguns times aí, como o Miramar, 3-1, venceu o Danúbio 2-0 e venceu o Cerro Largo por 4-0. Mas ele vinha mal, quando começou a Libertadores, ele era o 8º colocado no Campeonato Uruguaio, deu uma melhorada nas rodadas recentes, mas nos jogos mais difíceis, né, pela Libertadores, ele perdeu e sem fazer gol, né? Foi amassado pelo Atlético Nacional fora de casa, 3-0, 2 bolas na trave, mal finalizou a equipe do Nacional, e contra o Bahia foi melhor e venceu, mesmo fora de casa, pelo placar de 1-0, então é uma discrepância muito grande, tá, entre os times. Pois é, eu concordo. E, inclusive, acho que esse jogo contra o Atlético Nacional é um parâmetro interessante aí que a gente pode ter para essa partida, né? Sempre difícil analisar competições continentais, sobretudo no início ainda, porque o parâmetro das equipes em suas ligas é bem distinto, né? Enfim, dito isso, vamos para o nosso momento betting nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds para esse confronto, que a gente tem uma cotação, meu irmão, de 1,43 do Inter, que assim, óbvio, para a gente fazer uma aposta simples aqui, eu não acho que é uma boa ideia. Mas eu diria que está até relativamente alta, tá? Eu acho que o favoritismo do Inter ele poderia ser até tratado como ainda maior. A discrepância hoje das equipes, ela é muito grande, e eu acredito muito que o Inter vai vencer por pelo menos 2 golzinhos de diferença aí, tá? Esse jogo. Muito bem, então vamos no handicap? Handicap, eu acredito que seja assim, porque, velho, para confiar em gols, eu acho que não dá pra gente confiar em... criar aposta e 12 gols do Inter, né? Poderia ser isso. Mas aí, tipo, velho, vamos lá. Cadê? Aqui, né? Seria essa opção aqui. Ou então somente os 2 gols do Inter, né? 1,67. Eu acho que é uma boa pedida e acho que vai bater também. Mas qual é a grande questão aqui? A gente não tá confiando em gol do Nacional, né? Se a gente não tá confiando em gol do Nacional, eu prefiro muito mais o handicap asiático -1. Por quê? Se eventualmente for 1-0 aqui, a gente pelo menos tá protegido. Lá no mais de 1,5 gols do Inter, a gente tem que confiar em 2 gols do Internacional. E assim, se for para sair 2 gols do Inter, o placar mais provável é o quê? É um 2-0, tá? Não é um 2-1. Ou seja,
Eu acredito que essa aqui acaba sendo melhor, porque, ao meu ver, é mais provável ser 1x0 do que 2x1. Entendeu? Minha leitura aí, certo? Entendi. Então, se eventualmente for 1x0, lá seria head, aqui pelo menos é reembolso. Apesar de eu achar que vai bater as duas. Meu palpite pré-jogo é até um 3x0 Inter, tá? Não é nem um 2x0. Então, eu acredito que o handicap asiático -1, ele acaba sendo o mais seguro, tem um custo-benefício melhor para essa partida. Muito bem, então 50 aí no handicap asiático -1 a favor do Inter. A gente segue falando de Libertadores, agora do Flamengo, né, que vai até o Equador enfrentar a LDU. O jogo em Quito, às 7 da noite, lá no estádio Rodrigo Paes Salgado. É a terceira rodada aí da Copa Libertadores. Tarefinha difícil, né? chato. Temos altitude, né? Acho que Quito, se não me engano, é por volta dos 3.000 metros ali. Exatamente. Não chega a ser o nível ali da Bolívia, né? Mas realmente é difícil, e o Flamengo, historicamente, tem dificuldades, né, velho? Os brasileiros, de forma geral, têm muitas dificuldades enfrentando equipes aí na altitude, então esse é um fator que a gente vai precisar colocar na conta na análise aí dessa partida. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhada em algumas estatísticas, o que é que a gente pode trazer para esta partida. Aproveitamento recente bem parecido, as duas equipes com 67%, né, só muda ali a ordem dos confrontos. E vamos dar uma olhadinha como é que tá no grupo, né? Porque neste momento o Flamengo está sendo eliminado, né? O time que perdeu em casa para o Central Córdoba está em terceiro com 3 pontos marcados. Na estreia havia vencido o Deportivo Táchira fora de casa, lá na Venezuela, que é o lanterna com 2 derrotas, né? Agora o Flamengo vai ter uma tarefa muito difícil e se eventualmente não vencer esse jogo, pode se complicar, viu? É isso. Assim, se não vencer não, se perder ele se complica. Se for empate, ainda dá pra... no bolo tá de ali, boa. Até porque não é um grupo muito difícil não, tá? O jogo realmente difícil que o Flamengo tem é esse, fora contra a LDU. É porque ele vacilou contra o Central Córdoba, mas de resto são placares que a gente espera que o Flamengo vença, né? Muito bem, vamos para os confrontos, né? LDU que em casa muito forte, né? Já não perde há muito tempo jogando em Quito, vem de vitória contra o Alcas, 3-1, aí fora perdeu para o Mosquiruna, 1-0, venceu o Táchira, né? Na Libertadores, 2-0 jogando como mandante, e na estreia fora de casa empatou com o Central Córdoba, 0-0, né? A LDU não sofreu gol ainda nos 2 jogos na Libertadores. Pois é, dentro de casa, como você disse, é uma equipe que vem muito bem, né, velho? Marca em praticamente todos os jogos em casa, né? Sim, sim. E aí também tem um fator, confrontos diretos também, né, velho? Historicamente, a LDU sempre... Foram 4 jogos na história, né, entre LDU e Flamengo na Libertadores, todos de 2019 para cá, e todos os jogos a LDU marcou. Até mesmo fora, né? E o Flamengo também, né? O ambas marcam também bateu nos dois. Mas a LDU marcou, seja em casa, seja fora. Né? E em casa a LDU sempre marcou pelo menos 2 gols contra o Flamengo. Esse é um ponto que a gente acho que deve considerar para essa partida, né? Por mais que o Flamengo tenha uma defesa muito sólida, né, velho? O Flamengo vem aí já de 3 jogos consecutivos sem sofrer gols. Cara... Tudo bem que pegou ataques. Eu ia dizer exatamente isso. Juventude. A gente tem que dar uma relativizada, tá, velho? Porque, assim, acho que o mais complicado aí foi o Grêmio. O Grêmio também não tá essas grandes coisas, meio que um momentozinho de crise, teve demissão de treinador. Eu acho que foram jogos relativamente fáceis aí para o Flamengo, né? Antes disso, velho, aí teve a derrota, né? Que chocou todo mundo. A única derrota que o Flamengo teve no ano, diga-se de passagem, né? Perder em casa para o Central Córdoba por 2-1. E agora tem essa tarefa dura aí diante do LDU, o jogo mais difícil, sem dúvidas, que o Flamengo vai ter nessa fase de grupos. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, porque a vitória do Flamengo paga bem, né? Mas é um jogo eu não difícil, confio, tá? A altitude, o Flamengo foi com o time titular, por exemplo, contra o Vasco, né? Foi com força máxima. Não sei, viu? Acho que é um jogo complicado. O Flamengo não passa ainda total confiança, porque apesar de ser um time que cria bastante, ele perde muito gol, né? Sim. É um time, com exceção do jogo contra o Juventude, o Flamengo não fez mais do que 2 gols em nenhum jogo. E esse jogo é um jogo que é uma grande tendência do Flamengo tomar pelo menos um gol, né? Cara, nos joguinhos mais complicados que o Flamengo teve aí, se a gente colocar na conta, clássicos, reta final de campeonato estadual, Libertadores, Brasileirão, com exceção do 6-0 diante do Juventude, o único jogo que o Flamengo marcou 3 gols foi o 3-1 na Supercopa contra o Botafogo, tá? Então, assim, realmente é um time que, por mais que venha muito bem, é muito difícil ser batido, a defesa é muito boa, cria muito, mas não converte tanto, né? A maioria dos jogos ali, você vai observar, as vitórias do Flamengo são por 1-0, 2-0, 2-1, é meio que por aí. E tem essa tarefa difícil contra a LDU, tá? É um jogo muito difícil de cravar o resultado final, muito difícil. Eu até acho que vai ser um jogo movimentado, um jogo de gols. E vou destacar aqui o ambas marcam, que paga 1,99. Uma odd muito boa. Mas como a gente sempre preza pela segurança aqui, né? Eu acredito que apenas o gol da LDU já é uma boa pedida. Não tem uma odd tão alta assim, 1,49. Mas, cara, eu não descarto 1-0 LDU não, tá? Se o Flamengo realmente, essa questão física pesar muito, né? Como você disse, ele foi titular no Clássico contra o Vasco, foi um jogo muito intenso, porque o Flamengo criou muito, agora tem essa tarefa dificílima na altitude, então eu não descarto eventualmente 1-0 LDU nesse jogo não. Quem quiser se arriscar um pouquinho a mais,
ambas marcas eu também considero uma boa pedida. É o dobro de lucro dessa aqui, né? Então vale a pena. Mas a gente aqui vai prezar pela segurança, então acreditamos que essa aqui acaba sendo melhor. Muito bem, então o golzinho da LDU é a nossa dica para esse confronto contra o Flamengo pela Libertadores. Bom, vamos para a Europa porque tem La Liga nesta terça-feira com Barcelona e Mallorca, né? Jogo que será lá no Estádio Olímpico de Barcelona às 4h30 da tarde, já é a 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Esse jogo que é adiantado, né? Na verdade, a rodada do Campeonato Espanhol foi adiantada porque no final de semana tem final da Copa do Rei, Barça e Real, né? Então, a rodada será neste meio de semana e teremos esse jogo aí. Barça super importante para, inclusive, manter a liderança. É, aquela coisa, a gente tá na reta final da La Liga, então o Barcelona, acredito que muito provavelmente não vai poupar jogadores para esse confronto, né? Se poupar é uma coisa ou outra, mas não deve ir com um time alternativo, porque a tarefa na La Liga não tá nada garantida. O Barcelona que vem de empolgado depois de uma grande virada, mais uma na temporada, né? Contra o Celta de Vigo. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor aí esse confronto, né? A gente tem mais informações sobre essa partida. Retrospecto recente das equipes, Barcelona melhor, tem uma derrota aí no retrospecto recente, o que não é muito comum. Eu acho que a gente tem que focar muito nisso aqui. 32 jogos decorridos, essa é a 33ª rodada, ou seja, restam apenas 6. E o Barcelona tá ali 4 pontos à frente do Real Madrid. Ainda dá para colocar talvez o Atlético na briga, acho que difícil, né? Muito, muito difícil. Mas assim, pô, se o Barcelona dá uma vacilada, tropeça, eu não vou nem considerar uma derrota, tá? Um empate. Se o Barcelona empata e o Real Madrid vence, o Real Madrid fica a uma vitória e mais um tropeço do Barcelona de passá-lo. Então, assim, não pode estar vacilando, né? O Barcelona não pode estar vacilando, por mais que tenha essa final aí no final de semana. Eu acho que é muito importante focar aqui. E tem pela frente o Mallorca, que está ali em 7º, tá? Dificilmente o Mallorca vai ultrapassar o Betis, né, que está em 6º com 51 pontos, mas o Mallorca está ali conquistando vaga em competição europeia. Salvo engano, ele está indo para a Liga Europa, inclusive, tá? Porque a La Liga conquistou mais uma vaga para Champions, os 5 primeiros vão para Champions, 6º e 7º para a Liga Europa, 8º para a Conference. Posso estar enganado, mas enfim, ou ele está indo para a Liga Europa ou para a Conference, então tá ali na briga por competição europeia a equipe do Mallorca também, né? Pode ser que dê um calorzinho aí pro Barça. Vamos ver os confrontos recentes, né? O Barça fez 4-3 no Celta de Vigo, antes perdeu do Borussia Dortmund, né, na Liga dos Campeões, mas havia feito 4, né, na ida, então isso... Dá para relativizar um pouquinho, né? A gente vai ver que nos jogos em casa, né, 4-3 no Celta de Vigo, 4-0 no Borussia Dortmund, aí teve esse jogo que destoou um pouco, né, 1-1 com o Betis, mas foi 4-1 contra o Girona, 3-0 contra o Osasuna. Jogos em casa, geralmente o Barça vence jogos com muitos gols, né? O outro jogo ali antes do Atlético de Madrid, 3-1 no Benfica. Então, nessa sequência recente, eu acho que dos últimos 6, né, que a gente viu aí, em 5 o Barça venceu e a gente teve pelo menos 3 gols do Barça. Pois é, pelo menos 3 gols do Barcelona, tá? Não é nem no jogo. No jogo, essa média, ela ultrapassa 4 gols por jogo. Isso é na temporada toda, tá? A gente viu um recorte recente, mas isso é desde o início do Campeonato Espanhol, desde o início da temporada. O Barcelona, ele tem essa tônica, né? Não à toa, vou até puxar aqui de novo a classificação, o saldo de gol do Barcelona é 56. O Real Madrid, que é vice-líder, tem 34 de saldo. Então, assim, a média de gols em jogos do Barcelona é uma coisa assustadora, tá? E tem pela frente aí o Mallorca, que assim, aquele timezinho que não passa confiança, né? Empata em casa com o Leganés, venceu fora a Real Sociedad, perdeu em casa pro Celta de Vigo, perdeu pro Valência, aí até arrancou um empatezinho ali contra o Atlético Bilbao. Assim, eu acho que o que a gente pode trazer é um time que é difícil de ser batido, a gente vai enxergar poucas derrotas aí no retrospecto recente do Mallorca, certo? E é um time que tem marcado seus gols ultimamente, tá? Ó, se a gente traz um recorte aí dos últimos, 10 jogos, ele conseguiu marcar gol em 8 deles, salvo engano. 8. Ele só não marcou contra o Valência e contra o Leganés. Então é um ataque que vem funcionando aí, pelo menos num recorte recente, né? Muito bem. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque a vitória do Barcelona paga extremamente pouco, 1,23 né? apenas. 1,23. E aí, o que faremos? Bom, jogos do Barcelona, velho, eu até vou destacar aqui que eu considero uma boa, mas tem seu risco, não vai ser a nossa dica do Tipster. O handicap menos 1,5 do Barcelona, que é meio que fazer ali o feijão com arroz, né? Confiar que o Barcelona vence com tranquilidade por pelo menos 2 gols de diferença, que eu até acho que vai bater. Mas a gente observa, e inclusive foi a nossa dica do Tipster no último jogo, pelo fato do Barcelona sofrer muitos gols, às vezes os jogos acabam sendo meio doido, muito movimentado, né? E a gente observou que o Mallorca também tem conseguido marcar uma quantidade alta de gols. Melhor do que o handicap, ao meu ver, é o quê? A vitória do Barça combinada com mais de 2,5 gols no jogo. Por que eu gosto daqui? Se o Barcelona cumprir a cartilha e fazer o que sabe fazer, né? Ele sozinho vai marcar pelo menos 3 gols no jogo. Vai ser um 3-0, um 3-1, 3-2, um 4-0, 4-1. É a tônica dos jogos do Barcelona, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não descarto eventualmente o jogo ser um 2-1. O Barcelona só conseguir marcar 2 e sofrer. Então, essa oportunidade do mais de 2,5 gols combinado com a vitória, ela é muito boa. Porque tanto pode o Barcelona marcar 3 de 4 de diferença,
como pode eventualmente ser um 2-1. Não é nenhuma 3-2, loucura, né? né? Um 3-2. Então no handicap daria red, porque ele não venceria por 2 gols de diferença. Foi o que aconteceu contra o Celta de Vigo, por exemplo. Aqui já dá green. Então eu prefiro focar em gols do que em uma margem de gols a favor do Barça. E ao meu ver, essa é a melhor. Muito bem, então 50 aí no Criar Aposta com vitória do Barça e o mais de 2,5 gols no jogo. Bom, para fechar, tem Premier League, tem City e Aston Villa, né? Jogo adiantado porque essas duas equipes vão estar nas semifinais da Copa da Inglaterra no próximo meio de semana, né? No próximo final de semana, melhor dizendo. Então, um jogo adiantado aí, jogo da 34ª rodada, já reta final do Campeonato Inglês, lá no Etihad Stadium, mas é um jogo muito importante para as duas equipes, porque é confronto direto, valendo vaga na Liga dos Campeões, né? Então, exatamente, não dá para ninguém poupar aí pensando em Copa da Inglaterra, já que a Copa da Inglaterra não dá vaga na Liga dos Campeões. Pois né? é, Então, né, velho? Tem que jogar a vera esse jogo aí, jogo bem interessante aí nessa terça. Jogo interessante, tem tudo para ser muito movimentado, tá? É literalmente um confronto direto, a gente vai observar isso agora no nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma analisada aí. Dois times que vêm bem, né, velho? A gente puxando um recorte recente, olha isso aí, o aproveitamento das duas. Bem alto. E até ali, né, a sequenciazinha também destacada. E aliás, já é curioso porque a gente já consegue adiantar a informação, vamos ver na tabela geral, é melhor, né, vendo todas as equipes. Mas a gente observa ali, ó. Manchester City em quinto, é o time que está pegando a última vaga da Champions. Vale lembrar que a Premier League já ganhou mais uma vaga para a Champions League, então até o quinto lugar vai para a maior competição europeia. 58 pontos. O Aston Villa está logo ali na cola em sétimo com 57. Eu vou até tirar o Bournemouth ali, tá? Vamos ver de sétimo para cima. Então assim, se o Manchester City ele perde esse jogo e o Chelsea ganha na rodada, o City ele já fica sem a vaga na Champions ali momentaneamente, restando apenas 4 rodadas. Se ele empatar o jogo. Se ele empatar o jogo, né? Não, aí o Aston Villa não passa ele, pô. Não, mas o Chelsea pode passar, sim. Ele pode perder essa quinta vaga, mesmo com empate. Então ele tem que vencer para garantir na rodada essa quinta vaga. Exatamente, né? E o Aston Villa é um timezinho que a gente vê que não é bobo nem nada, que deu um calor absurdo lá no PSG, né? Vamos, inclusive, já para os confrontos. Vamos começar pelo City, já a gente chega lá no Aston Villa. Mas é um time que, assim, o ataque tem funcionado, vem de 2 vitórias seguidas, né? Mas a defesa, de forma geral, ela deixa a desejar um pouco. Tá? Levou ali 2 golzinhos do Crystal Palace, inclusive, pô, saiu perdendo por 2-0 e depois deu a virada, né? Teve jogos recentes aí relativamente fáceis, como o Leicester, por exemplo, aí a gente pode até desconsiderar, mas de forma geral, puxando um retrospecto mais longo, a gente observa como a incidência de gols sofridos no Manchester City, ela é muito grande, né? Ele vinha na sequência ali, ó, antes disso, de 4 jogos seguidos levando gol, em partidas até relativamente fáceis, como em casa contra o Plymouth, em casa contra o Brighton ele levou 2, levou do Bournemouth, levou 2 em casa do Liverpool, levou do Real Madrid, contra jogos mais difíceis, aí sim é que ele acaba sofrendo. Incidência de gols em jogo do Manchester City. Eu acho que essa é a análise que a gente pode se apegar. Um recorte de mais de 10 jogos, né? Em casa, ele só não fez gol quando perdeu do Liverpool, que é o líder da competição. E fazer gol ele faz também, né? Gol ele deixa em praticamente todos os jogos, sobretudo em casa. E o Aston Villa é o time que tem muito ambas marcam, né? Sim. 4-1 no Newcastle, grande vitória, tá? Aí venceu o PSG na Liga dos Campeões 3-2, mas aí acabou sendo eliminado porque perdeu por 3-1, né, na ida lá em Paris. Venceu o Southampton 3-0, 2-1 no Forest, 3-0 no Brighton, tá muito bem, né? 3-0 na Copa da Inglaterra, no Preston North, 3-1 no Al Ain, 3-0 no Bruges, fez gol no Brentford. Ele faz gol em todo jogo, né? Faz tempo. Velho, a sequência dele aqui, ó, desde esse... Vou até buscar aqui, ó. Desde esse jogo contra o Brentford, ele vem marcando gol em todos os jogos, tá? É uma sequência absurda aí de 10 jogos consecutivos marcando gol, é até maior, salvo engano, tá? Até mesmo nas derrotas tem deixado seu gol. Um bom time do Aston Villa, tá? Desde o início da temporada, o Aston Villa fazendo um trabalho interessante lá com o Unai Emery, né? Isso. Com o Unai Emery. É isto. Vamos que vamos pro nosso momento betting nacional. Vamos lá. O favoritismo é do City até alto. Alto, né, velho? É muito difícil cravar resultado final nesse jogo, tá? Em termos aqui de prever resultado e custo-benefício, é a mesma ordem, inclusive, bem dizer. Eu prefiro empate o Aston Villa do que vitória do City, tá? Mas enfim, eu acho arriscado também. Não descarto uma vitória do City. De fato é favorito, mas eu acho que não tanto. Eu acho que teria ser um jogo movimentado, como a gente já mencionou. Um jogo de gols, velho. É um confronto direto, literalmente. Nenhuma equipe aqui vai aceitar numa boa perder, porque isso pode acabar condicionando ficar sem Champions League na temporada que vem, né? Então vamos focar em gols, velho. E a gente tem aqui um mais 2,5 pagando em 48, que ao meu ver não é uma boa pedida, uma odd baixa, para sair pelo menos 3 gols. E é aquela coisa. Considerando que saíram 3 gols no jogo, qual o palpite mais provável? É um 3-0 ou um 2-1? Obviamente um 2-1, porque é um jogo nivelado. Então, melhor do que o mais 2,5 gols é o ambas marcam, que tem a mesma odd, mas aqui acaba saindo bem mais seguro ao meu ver, porque com o 1-1 a gente também já tem o green, né? E por mais que a odd não seja tão atrativa assim, fica a critério do apostador se quiser esperar um pouquinho ali, né, para eventualmente a odd subir, ou pode até combinar o mais de 2,5 com ambas marcam, mas eu acho que só o ambas marcam já está sendo uma boa pedida, porque eu acho que a probabilidade de bater é muito alta, e como já está liberando o 1,5, eu considero essa aí a melhor aposta
nessa terça-feira. Muito bem, então ambas marcam aí para City e Aston Villa, nossa dica aí, a nossa hotbet para esta terça-feira. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você está achando dos nossos conteúdos e segue a gente lá nas nossas redes sociais, @TVBetOficial. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima. Lembrando, jogue com responsabilidade, aposta é entretenimento, não é investimento. Tamo junto. Valeu.